Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sétimo ano. Na aula de hoje, a gente vai rever um pouco das questões da página 91, caso tenha ficado alguma dúvida, certo? Então, aqui é uma revisão das 15 questões da página 91 a 95, certo? Abram aí no livro de vocês na página 91 e quem não tem o livro, acompanha aqui comigo, certo? Que eu vou mostrar tudo. Na página 91, nós vamos ter aqui a primeira questão, adaptada da UPE, certo? Que vai dizer assim, ó, a água é uma condição básica para a vida no planeta Terra. Mantém a biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde de cada indivíduo, como tem também importância para a economia dos continentes. Ela precisa ser melhor administrada sobre os problemas referentes aos recursos hídricos em escala global. Analise os itens a seguir. Aí a gente tem que dizer aqui quais desses 4 itens é verdadeiro e quais são falsos, certo? O primeiro item vai dizer assim, ó, esses problemas podem ser muito bem sintetizados no conjunto de situações que resultam do crescimento populacional. Sintetizar algo é sinônimo de resumir algo, certo? Esses problemas aí, o princípio 1 aqui, que está na questão 91, me desculpem, esses problemas podem ser muito bem sintetizados no conjunto de situações que resultam do crescimento populacional, da intensa urbanização e da contaminação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. O que isso aqui está dizendo é o seguinte, o crescimento populacional, a intensidade urbana e da contaminação de recursos hídricos, tanto os superficiais quanto os subterrâneos, foram responsáveis por prejudicar e atrapalhar o equilíbrio hídrico do planeta. Por quê? Nós poderíamos estar utilizando muitas fontes de água diversas, mas não estamos porque muitas dessas fontes foram contaminadas. Quando a gente contamina alguma fonte, a gente impede que o ser humano utilize dela para tomar banho, beber água, lavar objetos, etc. Por quê? Essa água contaminada, ela é pior do que a água suja. Porque, por exemplo, a água que a gente lava roupa, quando fica água residual, que está suja, a gente ainda pode dar descarga com aquela água, pode lavar ruas, praças com aquela água, porque é água suja, mas ainda pode ser utilizada. Já a água contaminada, que é resultado da urbanização intensa e de muitas indústrias jogarem seus rejeitos dentro de lagos e rios, faz com que essa água, além de suja, ela seja tóxica. Então você não pode usar para nada, porque se você usar, você pode se contaminar, vir a ter uma doença, pode ter mais risco de ter vários tipos de câncer e por aí vai, certo? Então essa primeira parte ela é verdadeira. Aí a segunda. O aumento da população e a urbanização provocam a intensa pressão de usos múltiplos dos recursos hídricos e impactos na qualidade de vida. Essa também aqui, ela é verdadeira. Por quê? O aumento da população, certo? Faz com que mais pessoas consigam conviver dentro de um mesmo espaço. E a urbanização, o que é a urbanização? É você asfaltar ruas, praças, calçadas, você tornar algo que é natural, tornar urbano, a partir do asfalto, certo? Esses dois fatores vão provocar uma intensa pressão nos usos múltiplos de recursos hídricos. Ou seja, se tem mais gente morando em um local pequeno, como por exemplo São Paulo, Nova York, esses locais vão ter uma necessidade muito maior de água do que locais que vivem com uma pouca quantidade de gente. Como, por exemplo, regiões de interior, que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil ou 20 mil habitantes, não vai precisar de tanta água quanto cidades como São Paulo, que são muito populosas e povoadas, certo? Essa segunda também é verdadeira. A terceira, a infraestrutura é como se fosse o resumo da estrutura do local. De baixa qualidade ou incompleta, ocasiona distribuição ineficiente da água tratada
e perda de boa parte dela. Por quê? Um dos grandes problemas encontrados no Brasil não é no âmbito do recurso hídrico, e sim no âmbito da distribuição. Por quê? O Brasil é um dos países que tem mais recurso hídrico, que tem mais água abundante aí para utilizar para várias coisas. Mas a gente tem uma péssima distribuição. Tanto que 40% da água que nós captamos, ela vai ser perdida durante o processo de distribuição. Veja só, imaginem quando falta água na casa de vocês. Não é bem chato? Tem gente que vive aí no mundo quase que a vida toda sem ter água encanada. E esse problema poderia ser simplesmente resolvido com uma boa distribuição. Porque imagina, com 60% do que a gente tem, a gente já consegue suprir muitas casas. Imagina se a gente usasse 100%, certo? Então, muita gente que hoje não tem acesso à água diária, aí, na pia, no chuveiro, etc., poderia ter acesso à água a partir de uma boa distribuição e de um bom plano de distribuição hídrica, se o Brasil se comprometesse a ter isso como princípio. Além da má distribuição, outro problema muito grande da água e da sua distribuição no Brasil é a contaminação no recurso. Por quê? Além da gente perder água, a gente ainda contamina essa água. Ela vai ser bem tratada, como a gente vai falar e já falou sobre tratamento de água, mas além dela ser desperdiçada, ela também vai ser contaminada. Porque nos canos, os canos enferrujam. Se tem um buraquinho no cano, às vezes entra areia, entra algum bicho, e esse bicho às vezes pode ter alguma toxina, pode estar jogando algum micro-organismo nessa água, e pode fazer com que as pessoas venham a ter diversas doenças, como a gente estudou, as doenças transmitidas por água, certo? E o quarto vai dizer assim: é necessário ampliar em escala global a mobilização pública no processo de decisão e desenvolver a capacidade de informação eficiente para melhorar a educação relacionada à água. Bom, um dos fatores importantíssimos quando a gente fala sobre políticas de distribuição de água é a educação frente a essa problemática. Por quê? Para você lutar por qualquer problema, você primeiro precisa saber que ele existe. Então, vocês hoje que estão de forma remota, tanto dos que estão de forma presencial, sabem que existe um problema muito grande a partir das aulas aí de ciências e de outras disciplinas como geografia e história, um problema muito grande frente à distribuição de água. Essa distribuição de água no Brasil, ela é extremamente desigual. Algumas regiões dos países, por exemplo, no Brasil, a região sul, ela tem muito mais água em abundância muitas vezes do que a região nordeste. Isso perdurou por anos. Tanto que o Nordeste ele já tem uma estigmatização, um pensamento preconizado acerca do pensamento da seca. Muitas pessoas fora do Brasil e até mesmo no Brasil, quando pensam no Nordeste, elas já pensam no Nordeste seco, árido, que as pessoas passam sede, certo? Sendo que, claro, a gente sabe que isso não é a realidade de toda a população. Existem pessoas assim no Nordeste que vivem aí em regiões muito afastadas do centro que passam por grandes necessidades de água. Mas não é regra para todo mundo, certo? São algumas exceções. Logo, a primeira questão, a alternativa correta é a letra E, porque todas estão corretas, certo? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão vai dizer assim: a água encontra-se, neste início do século, em condições que exigem sérios cuidados. Além do volume existente desse recurso, é importante considerar sua distribuição geográfica e as formas de uso para preservá-la. Tendo como referência o nosso planeta, podemos afirmar que, ou seja, a questão está perguntando coisas relativas à preservação da água, certo? Então a gente vai procurar aqui, nas 5 alternativas, qual questão melhor se aplica à preservação da água. A questão de letra A. O consumo mundial. A água encontra-se nesse início de século em condições que exigem sérios
Cuidados. É importante considerar sua distribuição geográfica e as formas de uso para preservá-la. Tendo como referência o nosso planeta, podemos afirmar que a primeira letra aí, letra A, o consumo mundial de água doce é maior na agricultura, mais de 70%. Mas esse índice tende a cair, pois a agricultura está se concentrando cada vez mais em áreas já úmidas. Essa primeira questão é uma problemática muito importante para vocês saberem aí para a vida de vocês, que é o quê? Vocês sabiam que 70% da água hoje utilizada, da água doce, é usada na agricultura e 28% é usada pelas indústrias? Por quê? Existe um conceito que é chamado de água virtual. Por exemplo, o que é essa água virtual? Todo produto ele precisa de água para ser feito. Por exemplo, esse celular aqui, meu celular, tanto a capa dele quanto suas partes de metal e etc. precisaram de água para serem produzidos. Por quê? Nós temos aqui, por exemplo, um celular e ele vai ter alguns metais. Esses metais eles foram extraídos de jazidas, certo? E essas jazidas, para serem utilizadas, é necessário que você use água para tirar o que não é alumínio, nesse caso aqui. E o plástico é a mesma coisa. Para você produzir o plástico, a gente gasta água para refinar o petróleo, para limpar os produtos referentes ao petróleo. Ou seja, água virtual vai ser a água que se gastou para produzir todos os materiais. Tudo foi feito e utilizou água. Claro que algumas coisas necessitaram de mais água e outras coisas precisaram de uma quantidade menor de água. Mas tudo, em algum momento, em alguma etapa de produção, precisou de água. E essa água é chamada de água virtual. A gente tem na agricultura 70% do gasto da água doce e temos na indústria, de forma geral, 28%. Certo? O consumo caseiro, que é o consumo dentro das nossas casas, fica em torno aí de 0,5. Por quê? 1,5 vai ser o gasto de empresas, certo? Como, por exemplo, loja de comida e etc, certo? Então, nós, nas nossas casas, juntando todos os seres humanos do mundo, só usamos 0,5 da água doce. Se você parar para pensar, nós só temos 3% de água doce. Dentro desses 3%, nós só utilizamos 0,3%, e dentro desses 0,3%, nós só usamos dentro da nossa casa 0,5%. Ou seja, é pouquíssima água que o consumo caseiro usa. Muita gente fala sobre economizar água dentro de casa. Se você parar para pensar, é uma relação meio hipócrita. Por quê? Como é que a gente vai conseguir economizar se a gente já usa tão pouco? Certo? Então, é muito mais eficiente você economizar da indústria e da agricultura do que dentro da casa de vocês. Claro que é importante que cada um faça a sua parte. Quando você for escovar os dentes, desligue a torneira, tomar banho de no máximo 7 minutos, certo? Certo? É importante que nós todos tenhamos essa consciência ambiental de que a água doce, a água potável é um produto escasso e que um dia pode ficar inviável. Se a água hoje em dia ficar inviável, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão morrer de sede. Só que isso já acontece em algumas regiões do mundo, até aqui mesmo no Brasil. Só que a gente não percebe, não olha ao nosso redor, que realmente tem gente passando fome e passando sede, certo? Para se pensar nisso, nós temos várias estratégias. Por quê? Por exemplo, o consumo de carne. Vocês sabiam que uma pessoa, quando passa um dia sem consumir carne, ela está economizando 100 mil litros de água? Veja só, um dia sem comer carne. Por quê? Por que isso acontece? Se você pensar numa vaca, eu falei para vocês que 70% era na agricultura. A agricultura pode ser dividida em agricultura de pastoreio, agricultura animal, né, de forma geral, que é a criação de gado, vaca, boi, etc. E a agricultura de plantação e colheita, que é para plantar frutas, verduras, etc. Um dos produtos que mais se gasta água é a soja, certo? É desmatado muita parte da Amazônia hoje para se plantar soja. E essa soja é usada, 80% da soja plantada no Brasil, ela é usada
para a alimentação do gado. Então você veja, eu já estou gastando muita água para se plantar e colher soja, mais a água que as vacas comem, mais a água que eu preciso irrigar o pasto que a vaca come, porque ela não come só soja, ela tem que comer soja e tem que ter o pasto para poder andar e consumir. Logo, eu estou gastando muita água para produzir 1 quilo de carne. 1 quilo de carne tem, em média, 300, 400, aí depende da quantidade de carne, 400 mil litros d'água gastados durante seu processo. Por quê? Para a vaca ser consumida, ela passou toda a sua vida. Então, 1 quilo de carne não é só 1 quilo de carne. 1 quilo de carne é a carne, mas a soja que a vaca consumiu, mais a água que a planta precisou para ser plantada e colhida, mais o pastoreio da vaca, mais a água que o pastoreio precisa, mais a água que a vaca bebeu. Então, nós temos aí 5 fontes de água, certo? Necessários para a vaca se alimentar. Então, a produção de carne hoje é um dos principais problemas ambientais do mundo, certo? Vários teóricos vão dizer que, se nós não pararmos o nosso consumo de carne exagerado, o mundo entra em colapso em 2050, certo? Por quê? Porque existem na produção de vaca, principalmente, sérios problemas que estão destruindo o meio ambiente. A água é um deles, mas existe aí mais de 30 coisas que só a existência da vaca faz que prejudicam o meio ambiente de forma direta, certo? Pode parecer besteira, mas até o arroto da vaca prejudica o meio ambiente, certo? Então essa aqui é a questão A errada. A questão B. O maior estoque de água doce é subterrâneo, superando o volume de água em estado sólido, como calotas polares, geleiras, neves permanentes, em razão do derretimento provocado pelo efeito estufa. O que é que essa questão aqui está errada? A letra B aí do segundo quesito. Essa parte aqui, O maior estoque de água doce é subterrâneo, superando o volume de água em estados sólidos. Isso é uma mentira, certo? Estados sólidos aí, superando o volume de estados sólidos, essa parte, superando o volume de água em estado sólido, é o que está nessa questão falsa. Por quê? Nós temos uma quantidade bem maior de água congelada do que de água doce, certo? A quantidade de água congelada supera até 6 vezes de água doce. Só que essa água congelada, me desculpem, que está aí nas geleiras, ela derrete, certo? E ela está derretendo numa velocidade muito grande. E quando ela derrete, a água que estava lá congelada, ela derrete e ela vai para o mar. Então ela torna-se uma água salgada. Então nós não podemos contar com a quantidade de água doce nas calotas polares. Por quê? Assim que ela derreteu, ela passa a ser água salgada, certo? É inviável para nós irmos lá no Polo Sul ou Polo Norte e pegar um pedaço de gelo e trazer para cá. Isso é inviável. Então nós perdemos essa água na sua forma congelada para o mar, certo? Esse derretimento de água traz diversas problemáticas para a sociedade humana. Por quê? Todo mundo aí está odiando a pandemia do coronavírus, certo? Mas nós podemos ter diversas outras pandemias referente ao derretimento do gelo. Por quê? Já foram encontradas bactérias muito antigas que estão congeladas nas calotas polares. São encontrados, por exemplo, já foram encontrados mamutes, filhotes de mamutes, praticamente inteiros, só que eles estavam congelados. Aí as calotas estão derretendo muito e aí nós estamos achando. Já foram encontrados bactérias, vírus, fungos, de milhões e milhões de anos atrás, certo? O coronavírus, ainda assim, é de uma família de vírus que nós conhecemos, mas esses vírus que foram encontrados, a gente não sabe de nada. Logo, se a gente não sabe de nada, para se ter uma vacina, vai demorar muito mais. Por quê? Muita gente se questionou pela velocidade de criação da vacina do coronavírus. Mas o coronavírus já era uma família de vírus muito bem conhecida, certo? Então, já se existia vacina para tipos de vírus parecidos com o coronavírus. Então, foi necessário adaptar essas vacinas para o novo coronavírus, certo? Porque a gente já conhecia. Então, durante um ano, você consegue fazer isso. Tanto é que, se vocês perceberem,
todo ano tem campanha da vacinação da gripe. Por quê? Todo ano a gripe muda, mas os cientistas já estão acompanhando a mudança da gripe e durante o ano eles vão fazer a vacina para o ano seguinte. Aí ela vai mudando durante o ano, eles já estão fazendo a vacina nova. Então isso é algo cíclico. Por quê? A vacina da gripe sempre está mudando e os cientistas estão acompanhando. Coronavírus é a mesma coisa, certo? Mas se a gente tem um vírus, uma bactéria, um fungo, que a gente não sabe de nada, para a gente descobrir todo o material genético do vírus, como se faz uma vacina, como o mecanismo funciona, vai demorar muito mais. Seria até comparável à época lá, na década de 60, 80, ao vírus do HIV. Porque até hoje a gente tem dificuldade para se encontrar uma vacina para o vírus da AIDS. Porque quando a gente encontrou, era um vírus que a gente não sabia nada sobre ele. Então, e na época, na década de 60 e 70, não se tinha tantas pesquisas e tanto conhecimento científico como se tem hoje. Então, só graças à ciência que nós podemos ter uma luz no fim do túnel para essa pandemia e para diversos outros problemas que a humanidade enfrenta, certo? Letra C. Apenas um quarto das águas do planeta não é salgada. E esse volume é insuficiente para as necessidades humanas, o que obriga ações de desalinização das águas oceânicas. Hoje, a gente não precisa de desalinização. Por quê? O que é isso? É o processo de você pegar água do mar e você tirar o sal dela, certo? Só que esse resultado, esse processo, vai gerar uma água pura. E é importante aqui revisar novamente o conceito sobre água pura e água potável. Água pura é, por exemplo, água que sai do ar-condicionado. Por que essa água não pode ser bebida? Porque é uma água impalatável. Quando você bebe uma água totalmente pura, você sente um gosto horrível e a maioria das pessoas cospe essa água para fora. Porque é uma água assim que o nosso organismo não está acostumado e não conhece. Água pura. E a água potável é a água possível de ser bebida. Por quê? A água, vocês aprenderam lá no Fundamental 1, que a água era incolor, inodora e insípida. Essa água pura, ela é impalatável, como eu falei. E a água potável, ela vai ser água pura, mais sais minerais. Então a gente vai ter zinco, vai ter um pouco de carbonato de cálcio, por exemplo, de iodo, de várias substâncias que são acrescentadas à água para a gente conseguir beber. Essas substâncias são importantes porque a gente antigamente tinha um grande problema com os dentes, certo? Antigamente, a maioria das pessoas perdiam a dentição muito cedo. Já ficavam banguela aí com 14, 15 anos. Por que isso? Porque nós não tínhamos alimentação rica em flúor. Flúor vai ser uma substância, um sal mineral responsável por purificar e proteger nossa boca contra várias bactérias. Então foi adicionado flúor na água. E aí todo mundo bebe flúor porque todo mundo bebe água. Então você tem uma proteção da dentição de toda a população a partir de adicionar flúor à água, certo? Uma estratégia bem simples e extremamente eficaz. A questão correta aí da segunda questão é a letra D. Por quê? Existe notória desigualdade na distribuição das águas continentais. E nesse aspecto, a América do Sul é um dos continentes mais abastecidos com esse recurso natural. Em especial nas áreas tropicais. Está dizendo aqui que o Brasil, por exemplo, que está na América do Sul, e é verdade tudo isso aqui que a letra D está trazendo, certo? E a questão é, embora na área intertropical do planeta haja uma dominância dos climas chuvosos, os estoques de água doce não são expressivos, pois esse também é uma área de grande evaporação. Não existe evaporação em locais subterrâneos, certo? Por quê? Se está num ambiente fechado, é igual a uma panela de pressão. A água evapora, mas como está fechado, ela bate no teto, condensa e vira água líquida de novo, certo? Vamos agora para a terceira questão aí. A letra correta é a letra D, certo? E está pedindo para a gente associar as doenças relacionadas a cada característica.
Ó, em locais com água parada, a principal doença que é afetada a partir de locais de água parada é a dengue, certo? Aumento da população de ratos, leptospirose. Liberação de esgoto a céu aberto, a principal doença é a cólera. Alguma dúvida até aqui? Vocês que estão de forma remota, qualquer dúvida é só mandar aí no ClassApp, certo? Questão quarta aí, alternativa correta, letra C. Uma questão aí do Enem. Vai falar assim. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas. Quantitativas é referente à quantidade e qualitativas referente à qualidade. Então, quando você faz quantitativas, é o quanto está afetando aquilo, e qualitativas, como e por que está afetando aquilo, na sua qualidade, certo? Da água. Aí nós vamos ter contaminação de lençóis freáticos, distribuição da umidade do solo e enchentes e inundações. A questão está perguntando. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são respectivamente. Aí nós vamos ter aí a letra C, certo? A primeira, a contaminação de lençóis freáticos. Vamos ter o uso de fertilizantes e aterros sanitários, certo? Os fertilizantes, eles vão contaminar os aterros sanitários porque eles são adicionados na planta e aí chove. E se esse fertilizante ele não escoar para algum rio, ele fica no solo e a água muitas vezes solubiliza ele. Então, quando a água está descendo para os lençóis freáticos, ela desce levando fertilizante. Então, esse fertilizante vai contaminar o lençol freático porque ele é absorvido para o solo junto com a água, principalmente da chuva, certo? O desmatamento aqui está muito relacionado com a diminuição da umidade do solo. Por quê? A água subterrânea, ela vem para a superfície através da evapotranspiração. O que é evapotranspiração? A planta vai ter raízes bem profundas. É como se a planta pegasse um cano e botasse lá em lençóis subterrâneos e puxasse essa água do fundo. Quando ela está puxando essa água do fundo, a planta internamente transforma essa água que ela puxou dos lençóis freáticos e joga para o ar na forma de gás, certo? As folhas da planta, jogam a água para fora em forma de gás. 95% da água que a planta absorve é liberada para o meio externo, na forma de gás, processo esse chamado de evapotranspiração. E quando a gente desmata, quando a gente destrói essas plantas, nós estamos diminuindo a evapotranspiração, logo diminuindo a quantidade de água no ambiente. Se vocês perceberem, sempre quando está perto de uma árvore, o clima é muito mais frio, é muito mais agradável. Regiões como, por exemplo, de Mata Atlântica, etc., o clima é muito agradável porque tem muita planta. Se você passar, por exemplo, onde tem muita árvore, você vai sentir muito melhor em questão de clima do que se você, por exemplo, estiver no centro da cidade, num sol, onde os prédios estão refletindo a luz, aumentando ali a incidência de calor sobre você, onde o asfalto está incidindo a quantidade de calor sobre você, onde tudo ao seu redor está aumentando a quantidade de calor daquele ambiente, diferente da natureza, com árvores, etc., que está diminuindo toda essa temperatura, certo? Então, aí a alternativa correta é a letra C. A quinta questão aí, a alternativa correta é a letra A. Está perguntando assim, ó, a água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Com relação a esse elemento, assinale a alternativa correta. Ó, a água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola e pelos desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e do uso indevido de solo. Ó, esses são os fatores que vão influenciar e prejudicar a água que a gente usa, certo?
poluição doméstica, industrial e agrícola e pelo desequilíbrio ambiental, certo? Então, gente aqui que está de forma remota, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.